Olá, todos e todas, bem-vindos. Enquanto o pessoal vai chegando, a gente já vai começando. Então, a gente está aqui, né, só para se situar, participando de três encontros que a gente nomeou de ser, sincronicidade, essência e realização. Ontem a gente falou sobre sincronicidade. Quem não viu a aula pode ver depois, ela está disponível no YouTube, lá no canal Abundância do Ser. E hoje a gente vai falar sobre essência e amanhã realização. Foi uma forma que eu escolhi para poder falar um pouco sobre tantas coisas que a gente está buscando de uma forma um pouco organizada, porque no fim a gente está falando sempre da mesma essência, né? Já falando aqui da essência, é sempre o mesmo núcleo, mas é muitos caminhos e possibilidades para a gente ir elaborando e percebendo também, né, na nossa experiência como que é conectar com esse ponto essencial, né? O ponto que une tudo. Então hoje a gente vai falar de essência. E como falar de essência sem falar da natureza, né? Então a essência, ela é esse convite, né? Para a gente fazer esse mergulho de reconexão, né? Um caminho de volta para casa. Então eu gosto de olhar a essência como esse núcleo mesmo central, reconhecendo que em volta dessa essência, né, muitas camadas vão sendo estruturadas que vão, às vezes, distanciando a gente desse ponto central. E a gente vai muitas vezes se identificando com essas camadas que vão sendo criadas, e aí a partir disso a gente vai cada vez acreditando que a gente é aquelas criações todas em volta, né? Desse núcleo central que é a essência. E aí a gente vai perdendo mesmo, como é que era mesmo? O que que era? O que é que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? Para onde eu vou? Perguntas que, quando a gente está realmente conectado com esse ponto essencial, a gente, a gente encontra respostas muito simples. Então, como fazer, né, para a gente se reconectar com toda essa essência? O que que é essa essência? Eu gosto muito de trazer a natureza como esse ponto mesmo de memória, né? Como essa capacidade que a gente tem de lembrar. Então, olhar como uma cenoura, ou um abacateiro, o quanto a essência dele está ali. E isso não se perde ao longo da caminhada, né? Um abacateiro não começa nascendo abacate, da semente do abacate, depois, de repente, né, vai virando uma laranja, e de repente uma manga, e a gente já não sabe mais o que que é aquela árvore, né? A essência ali é intacta, né? Ela só se expande a partir daquilo que é. Nós, seres humanos, somos um movimento dessa natureza também. Então temos essa mesma pulsão de essência. E aonde é que será que a gente foi se perdendo de reconhecer, né, a essência de cada um, que na verdade, quanto mais a gente vai aprofundando na essência de cada um, a gente vai encontrando um ponto único de essência. E aí são muitas as camadas, né, que vêm na frente daquilo que a gente pode enxergar como essência. E aí vem uma jornada, né, dos buscadores, todo mundo em algum momento começa a se reconhecer esse buscador, que é aquele que começa a tirar esses véus, que começa a explorar, né, que começa a abrir espaço para poder ir achando o que que é mais essencial. E aí a gente pode ver numa caminhada humana, né, mesmo de alguém que de repente não tenha se aprofundado tanto no autoconhecimento, como só o fato, né, de atravessar as experiências, né? A idade vai vindo, como alguma coisa realmente vai voltando, né? A se conectar com esse fio mais essencial, como as coisas às vezes vão ficando mais simples, né? Então, essa simplicidade, ela também é uma dica de que há alguma coisa em essência ali acontecendo, né? E então, uma coisa que eu falo que é urgente para que a gente volte a ir reconectando com essa essência é a relação com a natureza. Então, nas culturas muito urbanas, a gente se acostumou tanto ao lugar urbano que é como se a natureza tivesse ficado como quase um enfeite, né? Como quase uma coisa que, quando eu puder, eu vou lá, eu sei que é bom pra mim, né? Aquilo me nutre, mas é como quase um lazer, um hobby, algo, né? Para de vez em quando na minha vida. E eu olho esse ponto da natureza como um princípio essencial da nossa existência aqui.
Sem essa natureza a gente não existe. E isso é algo que nos convida a olhar que existe uma essência ali na natureza, né? Nas plantas, na terra, no sol, na lua, em toda essa natureza que nos rodeia fora, que nos permite encontrar dentro que natureza somos dentro disso tudo. Nós somos também natureza, né? Nós somos essa terra. Nós somos parte dessa natureza. A gente se alimenta dessa natureza, seja do sol, do ar, do alimento da mesma que vem da terra, da água. Toda a nossa vida aqui, ela só existe porque existe essa natureza. Então, a reconexão com os elementos da natureza, ela é um passo nesse caminho de volta para casa. Quando a gente vai reconhecendo que a gente é água. E isso não é uma poesia. Isso é realmente real. Aqui está circulando agora água, né? O sangue está aqui, cada órgão tem líquidos para poder realmente conseguir executar o seu trabalho. A gente precisa tomar água constantemente para que a gente possa ter o funcionamento do nosso corpo acontecendo. E como isso pode ter passado desapercebido, né? Dentro da nossa cultura. Quantas vezes a gente pode ter agradecido e honrado, por exemplo, esse elemento, dentro e fora de nós. E aí o elemento terra, e aí o elemento vento, ar, né? O fogo, o sol, a luz, né? O calor. E aí as plantas, e aí as ervas, né? E aí os animais, né? Para quem também se alimenta dos animais, mas para além da alimentação, né? Todo o ecossistema, né? Que compõe cada lugar que cada animal ocupa, né? As abelhas que polinizam, que fazem vários movimentos. Então, a gente, ser humano, é completamente dependente dessa natureza porque somos parte dela. E aí eu tenho uma amiga que um dia me trouxe uma imagem que eu achei muito bonita, né? Que ela trazia assim, né? No processo de evolução, né? Do que vai se criando. Então a gente tem o Sol, e aí de repente tem todo o sistema solar ao redor dele, né? E aí tem os planetas lá e o planeta Terra. O planeta Terra é dependente do Sol. O Sol não é dependente do planeta Terra, né? Se deixar de existir o planeta Terra ou qualquer outro planeta, o Sol ainda consegue manter a sua existência. Mas o planeta Terra sem o Sol não existe. Aí dentro do planeta Terra, a gente vai ter as plantas, né? Todo o universo, por exemplo, de plantas, que são completamente dependentes, né? Também desse Sol, completamente dependentes desse do lugar onde a Terra está localizada, né? Para poder ter essa experiência de vida. Aí depois a gente vem para os animais, e eles são dependentes da planta, né? Dependentes da própria terra em si, dependentes do sol. Mas o sol não depende dos animais. Se não existir mais os animais, continua lá. Se não existir os animais, também a terra consegue ainda sustentar a sua vida aqui, o planeta como um todo, né? E aí vem os seres humanos, que são ainda mais dependentes, que dependem dos animais, que dependem dos elementos da natureza, dependem das plantas, dependem do sol. Em algum lugar, a gente foi acreditando de que tudo isso dependia de nós e de que nós queríamos ser independentes. E aí, uma busca por essa independência que vem há muitos séculos distorcendo toda a nossa essência, onde a gente vai inconscientemente buscando se desconectar. Eu quero ser independente. Eu não quero ser dependente nem codependente. Eu não quero participar em algum lugar lá no inconsciente. Mas no fundo, a nossa alma está buscando pertencer, ser com o outro, ser com a natureza. E aí, agora nesse momento de despertar, a gente começa a ficar um pouco até meio confuso. Peraí, tava, toda a cultura estava indo para um lado, isso não faz mais sentido. Como é que a gente faz agora para reorganizar tudo isso, trazer essa nova ordem, né? E aí hoje vem esse mago rítmico, que fala da organização, que fala do equilíbrio, que fala do encantamento e da receptividade. Então, o princípio da receptividade como um princípio de poder retornar a esse lar, onde eu estou receptivo a reconhecer tudo aquilo que é a vida que está ao meu redor e como eu me relaciono com aquilo.
e sair de uma necessidade, né, às vezes de interferir demais na natureza, de explorar, né, no sentido de eu quero tirar isso para mim, eu quero, né, e eu não consigo me sentir parte real desse todo. E aí vem um convite bem grande, né, nesse momento todo, com tudo, com o vírus, com todas as coisas que estão se movendo, para a gente se realinhar com essa nossa essência. E aí tem todo um caminho em direção a essa reconexão, a essa memória que está ali viva, né? É um caminho de relembrar. E a gente vai reconhecendo que a gente está relembrando, né? Porque a gente vai hoje com acesso a tantos vídeos, livros, tantas informações. Muitas vezes a gente vai acessando essas informações e elas vão chegando com uma memória. Nem tanto às vezes como algo novo. Uau, eu nunca tinha pensado nisso. Às vezes vem como, nossa, eu reconheço isso. Isso faz muito sentido para mim. Uau, né? É isso, era isso que eu estava tentando dizer, ou era isso que eu estava tentando elaborar. Essa sensação de estar lembrando, a gente precisa escutar quando ela vem. Porque ali a gente está achando um caminho de uma conexão com esse lugar desse núcleo que a gente está buscando. E aí eu quero vou trazer um vídeo para vocês, mas antes de trazer o vídeo, só trazer mesmo como esse ponto de retomar nossa relação com a natureza física como algo essencial para a gente se relembrar. Passar um tempo ali sentado olhando o mar. Sentar na beira de um rio e escutar durante algumas horas aquele rio, observar, ver, sentir o cheiro, ver os animais passando, observar as plantas daquele ambiente, colocar o pé na terra, respirar aquele ar dentro da natureza. Tudo isso são informações que a gente está captando. Pode ser que a nossa mente racional não esteja nomeando essas informações, ou até quantificando que informação é necessária ou não, porque talvez ela não esteja tão apta para isso nesse momento. Mas existem informações que as tuas células estão captando. E é essas células que estão dentro do teu corpo se movendo, te lembrando como é ser essência e ser natureza. E aos poucos as suas emoções vão sendo afetadas por isso, aos poucos os seus pensamentos vão sendo afetados por isso, aos poucos a sua intuição, né, a sua conexão com o divino vai se ampliando e você vai começando a realmente relembrar um estado de presença essencial do teu ser aqui na Terra, onde o teu espírito, o espírito do rio, o espírito da terra, do sol, começam a se encontrar novamente. E uma dança começa a acontecer. E aí é aquele momento onde a gente experimenta aquela sensação de encantamento, que esse mago também vem lembrar. O encantamento pela vida, pela existência, pela complexidade que é toda a natureza, o nosso corpo, as relações todas que são estabelecidas, como cada coisa no universo tem a sua importância. E aí esse estado vai, quanto mais a gente vai experimentando ele, mais ele vai sendo, né, a nossa forma de viver, e não mais um estado que a gente experimenta de vez em quando dá um tempinho ali no meu trabalho, mas algo que eu vou trazendo cada vez mais para o meu cotidiano, para a minha vida, como o meu estado essencial aqui nessa vida. A minha maneira mais essencial de experimentar e de estar aqui, de ser, né, aquilo que realmente eu sou, assim como o abacateiro é o abacateiro. E aí eu vou pedir para a Prisca colocar o vídeo para a gente. É um vídeo de 5 minutos, talvez muitos já tenham assistido aqui, mas é bom assistir de novo para a gente escutar essas sabedorias e conversar um pouquinho sobre o que está vindo. E aí eu já deixo de novo um lembrete ali de que no chat, né? Quem quiser fazer perguntas, comentários, é bem-vindo, que a gente pode ir também abrindo um diálogo aqui. Para mim tá sem som, não sei se para mais gente também tá sem som.
Peraí, vamos de novo. A natureza, apesar da complexidade, existe como propriedade emergente uma simplicidade. Então você pega um corpo humano, 100 trilhões de células. Cada célula no corpo humano tem 100 trilhões de átomos. Né? Dentro de uma célula tem 23 mil genes. Agora estão fazendo um mapeamento das proteínas codificadas por esses genes. 92 mil proteínas. And counting, né? Estão ainda descobrindo novas proteínas. É de uma magnitude tamanha, essa complexidade, que ela é parecida com as dimensões que os astrônomos lidam. Eu até cunhei uma expressão, eu chamo assim, o ser humano é uma galáxia ambulante de sistemas celulares. Não é de sistemas solares, é de sistemas celulares, porque nós somos uma galáxia. Como fala o Ernest Goethe e vários colegas que são pesquisadores, Paul Stamets, pesquisador de fungos, extraordinário o trabalho dele, a Simard também, que é pesquisadora de interação entre árvores, né, nas florestas lá na British Columbia, eles estão mostrando que existe um amor incondicional na natureza. Incondicional. Essa é a lei, é a linha mestra de funcionamento do sistema natural. É cuidar do próximo. Quando surge egoísmo no sistema, tem alguma coisa que está não funcionando direito. Um exemplo que eu dou, e esse já para terminar. Um exemplo que eu dou. Nós temos aproximadamente 37 trilhões de células individuais no nosso corpo. Mais outros tantos, acho que, sei lá, 50 trilhões de células procarióticas, são as bactérias que vivem no nosso microbioma, principalmente do aparelho digestivo. Esse cosmos, essa galáxia de sistemas celulares, né, ambulante, que é o corpo humano, funciona de uma maneira colaborativa absoluta. É absoluta. Por quê? Porque se alguma célula do corpo resolver não colaborar mais, tem um nome. E essa célula, quando ela não colabora mais, ela é o foco de estudo de uma área da medicina chamada oncologia. Né? Porque é um tumor. Se ela começa... Primeiro, as células que são especializadas nas nossas células somáticas, todas elas têm elas exercem uma pequena parte do potencial genético que elas têm. Porque cada célula do nosso corpo, eucariótica, cada célula nossa mesmo, ela tem o genoma completo. Tem lá os cromossomos, tem todo o genoma. Mas se ela é uma célula de pele, ela produz queratina. Então, só uma pequena parte do genoma que codifica para a queratina que está atuante. Aí, essas células todas, elas estão atuando de uma maneira menor do que o máximo de potencial. Elas não têm o que a gente chama em economia de exuberância, crescimento infinito. Elas atuam dentro de um nicho prescrito para o funcionamento do conjunto. Se alguma delas, por alguma razão, se danificou e ela ficou egoísta, e ela quer crescer, quer se multiplicar, as células do sistema imune, os linfócitos, eles são polícias, anti-egoísmo. Eles vão lá e eles viram uma chavinha nessa célula e a célula comete suicídio, que é a apoptose. É assim que funciona o sistema natural. O sistema natural, a seleção natural mais poderosa é essa do sistema imune. Tolerância zero com egoísmo. Não pode ter egoísmo no sistema natural porque ele degrada o sistema. Ele é entrópico, não é sintrópico, o egoísmo. E no nosso sistema, o que a gente tem? A gente tem prêmio para os egoístas. Nós vivemos numa sociedade completamente tumoral, em todos os sentidos.
todo o sistema de esportes, tudo favorece essa cultura do egoísmo e da sobrevivência do mais rápido, do mais forte, etc. E a gente vai ler na natureza, quando sobrevém na natureza uma estrutura como essa, o sistema doente, terminal. Ele está num estado muito ruim. E quando ele está saudável, é amor incondicional. Amor incondicional. Essa é a maior força que existe no universo. E o que vai vir agora é uma aceleração enorme dos processos de consciência. E nós temos que aproveitar esse momento para colocar diante da consciência coletiva essa percepção nova, que os índios, não é nova, porque os índios já têm essa percepção há muito tempo, de que na natureza impera a colaboração. Impera a colaboração. Sem colaboração não existe complexidade. E complexidade é a base e essência para a nossa existência. Sem a complexidade não existe um sistema autorregulado. E a complexidade só existe através da colaboração. E a gente não precisa ter medo de falar de amor, porque eu já fui inclusive acusado, tem gente que fala depreciativamente, fala, o Antônio é um pesquisador romântico, né? O que eu tomo como um elogio, porque eu acredito que o amor é uma força do universo, é uma força de fusão, e ela tem uma capacidade incrível de resgate. E o que nós temos hoje na Terra é uma situação terminal. Nós estamos numa falência múltipla de órgãos planetários. Nós precisamos cultivar o amor, nós precisamos cultivar o respeito ao próximo, nós precisamos cultivar o reconhecimento de que o funcionamento de indivíduo para si só é uma anomalia na natureza, uma anomalia cancerígena. E essa precisa encerrar, acabou o tempo dela, né? Já produziu muito dano e ameaça a existência total, a existência nossa, a existência, né? Se não tiver Gaia, não tem ser humano, não tem economia, não tem cultura, não tem ciência, não tem nada. Nós precisamos de Gaia. Gaia é uma necessidade fundamental, essencial e sem possibilidade de alternativa. Então vou convidar todo mundo a trazer uma respiração para integrar toda essa beleza de informação. Se a gente se concentrar nesses 6 minutos e se dedicar a escutar cada vez mais isso, entender como a gente vai para a ação com essa sabedoria desses 6 minutos, a gente tem uma vida toda de trabalho pela frente. Não precisa mais assistir vídeo no YouTube nenhum, não precisa mais nada, já é mais do que suficiente para a gente ter elementos suficientes mesmo para reconhecer o que precisa ser feito nesse momento. Então essa consciência, né, que ele traz com tanta clareza de que estamos em estado terminal enquanto humanidade e que precisa mesmo terminar todas essas células cancerígenas que foram, né, se reproduzindo, se expandindo dentro desse sistema, para que a gente possa de verdade retornar a ser colaboração e saúde dentro desse sistema que é a Terra. Isso é uma consciência que já não dá mais para a gente atravessar e fingir que não está acontecendo, deixar para amanhã. Na década de 70, já estavam se falando do limite da Terra, de exploração, né? Na década de 70, já tinham clareza de que ali estávamos chegando no limite do nível de exploração e de distorção que a gente, enquanto ser humano, estava fazendo no mundo, principalmente em termos de meio ambiente. E aí, desde lá, a gente agora está em 2020, gente. 2021. 50 anos que não se parou o que se estava fazendo. Não se interrompeu aqueles hábitos todos que já tinham deixado chegar a um limite à Terra.
E não só não paramos, como também não repomos aquilo que já estávamos em dívida para poder aquele sistema estar em saúde. Então a gente foi criando realmente um nível de doença que agora podemos reconhecer como esse estado terminal. E aí, quando vem também a pandemia, a gente sente essa força dessa sensação de algo que está em colapso, né? De algo que está realmente pedindo uma ressignificação total, né? Que não dá mais para a gente simplesmente tentar dar um jeitinho de melhorar o que está acontecendo para ficar mais saudável. É a hora da gente realmente reconhecer qual é a nossa essência. E ele traz essa palavra colaboração como ponto de essência, né? Ele traz duas palavras que para mim podem ser para a gente ficar na simplicidade mesmo, não precisa ser tanta coisa, que é amor incondicional e colaboração. Como essência, não como algo que eu desejo um dia experimentar, mas como algo que vem muito anterior a mim mesma, a nossa existência aqui. E que a nossa existência é baseada nisso, assim como todas as células, né? Não são as células que algumas falam, eu quero esse amor incondicional, eu não quero não. É a natureza essencial da sustentação dessa vida complexa, né? Que ele traz muito essa imagem. Quando eu estava trazendo a imagem do Sol, né, até o ser humano, a gente olha o Sol muito menos complexo do que é, né? Aqui, o ser humano. A planta muito menos complexo do que é o ser humano. Então, quanto mais complexo, maior o nível de colaboração que precisa existir. Maior a conexão com a fonte do amor incondicional precisa estar ali, latente, viva, né? E a gente está aqui nesse momento resgatando. Estamos aqui nessa sala, né, nessa aula resgatando, em vários outros movimentos que cada um está aí buscando na sua vida, na vida pessoal, nas suas relações íntimas também, na sua relação consigo mesmo, né? E aí a gente precisa ter uma coragem de romper algumas coisas para que realmente essa essência possa voltar a ter espaço, né, real dentro disso tudo que está aí se manifestando, né? E aí eu achei bonito quando ele traz a imagem do genoma, que ele fala, né, que todas as células têm o genoma completo, mas cada uma tem uma função. Então as células da pele, né, elas vão só aquele pouquinho do genoma que tem a ver com a necessidade daquela pele é que vai estar ali desperto e ativo. Mas ela contém, né, na sua essência e na sua origem, o genoma completo. As do fígado também, do intestino também. E cada uma vai ocupando o seu lugar e todas elas são essenciais. Então, imagina se as células do fígado dizem: eu não gosto muito de estar aqui, acho que, nossa, seria muito mais divertido ser outra coisa. Do coração, eu quero ir para lá, né? Então, esse tipo de pensamento, né, que seriam pensamentos humanos, né, são pensamentos que vão deslocando a gente do lugar que a gente veio ocupar. Então, se a gente fazer essa imagem, né, de que todos nós temos esse genoma completo, cada um de nós somos o genoma completo dessa experiência espírito-matéria, mas cada um veio cuidar de uma parte. Então, tem aqueles que são bons cozinheiros, né? São aqueles que vieram para nutrir a vida, tem aqueles que vieram para plantar, para mexer muito com a terra, tem aqueles que vieram para pesquisar coisas, né? Como o Antônio Nobre, que a gente acabou de ouvir, pesquisar, elaborar, nomear para trazer ali, tem aqueles que vieram dançar e celebrar e orar e rezar, tem aqueles que vieram, né, ter grandes visões e poder compartilhar isso. Tem cada um é essencial para esse organismo todo. Só que dentro de uma sociedade, né, capitalista, onde a gente criou tantas distorções, ou onde o egoísmo, inclusive, né, ele fala ali, né, foi algo aplaudido, incentivado, né, totalmente a distorção do que é a nossa essência, a nossa natureza, a gente ficou perdido, né? A hora que a gente vai escolher a nossa profissão, quando a gente se organiza nas escolhas da nossa vida, em muitos momentos a gente vai reconhecer, se a gente faz, né, uma retrospectiva da nossa história, o quanto a gente às vezes foi indo para caminhos que não era. Nada a ver com aquilo que é, né? Se eu sou a célula de pele, o que é que eu estou fazendo ali no fígado? O que é que eu estou fazendo aqui, me esforçando para tentar ser boa nisso, enquanto ali tá faltando, né? Tá faltando aquela célula que ocupa aquele espaço para que o organismo todo esteja saudável.
Então, esse é um momento da gente se permitir ir se descascando, né? Dessas camadas, dessas crenças, dessas vozes que a gente foi ouvindo tanto ao longo da vida, que em algum lugar foi fazendo com que a gente se desconectasse, anestesiasse os nossos sentidos em relação à nossa essência, para cumprir algum papel social, né, para cumprir alguma expectativa social, alguma expectativa familiar, né, às vezes do outro, daquela pessoa que eu amo e que espera de mim alguma coisa. E isso vai criando um descompasso que vai reverberando em todo o corpo. Todo o corpo não só da humanidade, mas todo o corpo da Terra, da própria natureza. Então, essa coragem que a gente precisa ter agora para voltar para casa e para fazer o que for necessário para retomar esse direito, né? Essa autorização. Esses dias uma amiga minha falou aqui para mim que ela falou: autorização é auto. Não tem que esperar alguém te dar. É você se autorizando, né? E eu falei, nossa, uau, eu não tinha olhado para essa palavra, né? Ela carrega o auto, né? Então ela convoca que você realmente se autorize a ser quem você veio ser. Se autorize a realizar o que você precisa realizar. Se autorize a viver aquilo que você sente que é para viver. E não importa mais, né? O que todas essas estruturas vão dizer sobre isso. Então, se algum momento a gente estava refém disso, agora é a hora da gente quebrar essas correntes pelo princípio essencial da cooperação. Porque se a gente deixa de quebrar essas correntes, a gente é uma célula cancerígena, junto com todas as outras que já estão aí. Então, o melhor que a gente pode fazer é refinar, né, o nosso ser para que possamos voltar a ser colaboração. Voltar a ser amor incondicional, que é o que somos na essência. Então, tudo onde a gente ainda não encontrou espaço de amor é porque existe distorção. E às vezes a gente nem sabe de onde veio essa distorção. Às vezes ela vem de tantos séculos que a gente não está nem vendo a distorção, que a gente já se acostumou tanto que parece que ela é parte de nós, né? Como uma roupa que de repente você usa tanto que você acha que é sua pele. Mas aí você tira a roupa e fala: não, isso daqui não é minha pele, isso aqui é uma roupa, isso aqui não tem nada a ver comigo. E aí a gente vai ter hoje muitas ferramentas que podem dar sustentação para a gente fazer esse trabalho, porque não é um trabalho tão simples de fazer. Porque a gente, né, chegou nesse estado mais terminal. Não é que a gente começou ali, né, a célula cancerígena e rapidamente com colaboração, absolutamente a gente, né, se posicionou, por exemplo, perante o egoísmo, né? Ele traz isso, né? Esse lugar de tolerância zero com o egoísmo. Se a gente observar agora, nós, nas nossas vidas, o quanto a gente ainda negocia com o egoísmo, seja nosso ou seja de alguém que a gente está vendo que está sendo egoísta e a gente reconsidera, tenta, né, aceitar a pessoa. Em que momento a gente vai tomar a força de falar, não, tolerância zero, egoísmo não, ponto. Isso é anti-vida, isso é anti-amor, isso é anti-colaboração. E isso é um limite, precisa ter uma clareza disso. E a gente se perdeu tanto, tanto, tanto que hoje a gente tem até, né, uma grande figura pública aqui no nosso Brasil que representa exatamente o ápice do que pode ser o egoísmo e a distorção de toda a essência, a distorção da colaboração, a distorção do amor, a distorção de tudo, para que a gente possa ver que isso existe aqui entre nós. Isso está muito claro e visível. Já não é mais coisas que estão embaixo do tapete. E aí a gente pode também projetar tudo nessa pessoa e falar, tá tudo lá, o problema é ela, e quando ela desaparecer, tudo isso vai desaparecer. Ou a gente pode retomar a autorresponsabilidade para entender que estamos todos nesse caminho. E que quanto mais eu me ocupo de ser essa célula, né, mais impecável, conectada com amor, colaborativa, mais eu vou regenerando todo o sistema. E quanto mais eu, né, me associo com outras células que também estão nessa regeneração, mais força a gente vai tendo para combater a doença. Não é assim? Quando a gente fica doente, aí os nossos, né, os nossos anticorpos, as células começam a trabalhar. Quanto mais a gente tem células fortes dentro do nosso corpo, a imunidade tá boa,
mais fácil é da gente conter aquele vírus, aquele câncer, aquilo que está atravessando ali. Quanto menos a gente está forte, quanto menos a gente está unido com mais e mais células, né, que já estão nessa alta vibração, mais difícil fica e a gente pode ser engolido, né? E nesse momento eu sinto muito isso. Pessoas que começam a criar, né, me procurando, às vezes que estão num limiar de dizer, ah, eu tô quase me perdendo aqui, de tantas coisas que estão acontecendo. E agora a gente tem esse compromisso pessoal mesmo, da gente se ancorar e se firmar e manter essa memória viva a partir de nós. Repassar isso para os nossos filhos. Ser cada vez mais essa mudança que a gente quer ser no mundo, para que qualquer pessoa que conviva com a gente possa naturalmente ir se transformando só pelo fato de conviver com a gente. Não necessariamente porque eu vou fazer grandes discursos ou porque eu vou entrar num debate com alguém. Pode ser que isso também faça parte, né? Não sei. Mas ser esse exemplo é a parte mais fundamental que a gente precisa fazer. Porque senão também a gente cai na armadilha de ficar aqui no plano mental, né? Falando, falando, e na hora da prática a gente não sabe ainda como fazer. E tá tudo bem não saber, desde que a gente continue se experimentando para descobrir como. E uma hora a gente fala, agora eu sei, né? Como cozinhar. Um dia alguém não sabia cozinhar absolutamente nada, e aí começou a cozinhar, começou, praticou, e de repente, né, faz um feijão delicioso que ninguém nem sabe contar. Como é que você faz esse feijão? Feijão é uma coisa que não tem muito segredo, como é que acontece? É tanta prática que você vai começando a ficar expert naquilo. Então, tudo que a gente deseja, a gente precisa praticar. E aí vem as nossas virtudes. E eu gosto de uma forma de olhar de que a gente vem aqui e se materializa nesse corpo para essa convivência, né, toda aqui na Terra, para o desenvolvimento das nossas virtudes. Para a materialização dessas virtudes que já são, né? As virtudes elas estão aqui, elas são frequências altíssimas. E a gente vem nesse corpo para experimentar essas virtudes no corpo, nas relações. E aí eu gosto de um olhar que é todos os desafios ou qualquer coisa que esteja acontecendo na sua vida agora, ela só é uma possibilidade de você exercitar alguma virtude. Exercitar o perdão, a compaixão, o amor, a sabedoria, a lucidez, que mais que a gente pode exercitar de virtudes, né? Quando a gente começa a olhar desde essa ótica, a gente sai de um lugar do drama baixo, que a gente chama, que é o lugar onde tem a vítima, o vilão e o salvador, onde a gente fica identificado, quem é culpado, a gente quer ter razão, para falar, bom, se isso está aqui agora, qual é a virtude que eu posso desenvolver com essa situação? Qual é a virtude que minha alma quer desenvolver com essa situação? E aí, quando a gente reconhece essa virtude, a gente tem a oportunidade de praticar mais uma vez, até que em algum momento a gente não precise mais atrair tantos desafios para exercitar a nossa virtude. E na medida que a gente vai retomando que a gente é essas virtudes, que isso é a nossa essência, naturalmente a gente vai começando a criar uma outra forma de viver, que não está tão relacionada a essas guerras, drama baixo, separação, mas muito mais relacionada a um estado de celebração, de compartilhar, de cooperação, de união, de troca, de crescimento, né, de nutrição comum, né, um nutrindo o outro, crescendo, se desenvolvendo. Isso é possível. E tem muitos povos que passaram por essa terra vivendo assim, e muitos que vivem ainda assim. E todos nós podemos relembrar como é isso no nosso dia a dia e ir recriando também as nossas relações, as nossas escolhas aqui nesse planeta. E aí eu estava falando das ferramentas, né? Que hoje a gente tem muitas ferramentas para a gente poder fazer esses caminhos. Então, até mesmo na jornada, por exemplo, a gente tem as 28 meditações que eu canalizo, e nessas meditações eu trabalho muito, né? Frequências teta, eu alcanço outras dimensões, onde eu vou trazendo várias coisas que permitem com que a gente vá
dissolvendo crenças. O que que são as crenças, né? São informações que estão ali acopladas nesse nosso genoma, ali, né? Estão acopladas aqui no nosso corpo, nas nossas experiências, no nosso corpo emocional, no nosso corpo mental, corpo físico, energético. E essas informações às vezes estão vindo de gerações antigas, às vezes elas estão vindo de experiências que eu tive nessa vida, às vezes elas podem estar vindo de experiências de alma, né? Ou seja, para quem acredita, né? Outras almas, né? Outras vidas que eu já tive nesse caminho da minha alma. Então, onde eu também vou armazenando certas crenças e informações e elas estão aqui no meu sistema. E normalmente a gente não é consciente dessas informações, mas elas estão operando, elas estão vibrando, elas estão criando realidades, elas estão condicionando a nossa existência. Então, quando a gente começa a fazer, né, alguns trabalhos de ir limpando essas crenças, transformando essas crenças, a gente vai descondicionando a nossa vida de ter que ser de uma maneira, né? Por exemplo, ai, a vida é difícil. Então, se a gente tem essa crença aqui, eu estou condicionando as minhas experiências a estarem de acordo com essa crença. Porque todo sistema busca ser verdadeiro. Então, eu vou buscar na experiência fora uma maneira de ser verdadeiro com essa crença. Se a gente liberta essa crença de que a vida é difícil e a gente traz novas informações para o nosso sistema, a gente começa a poder fazer outros caminhos, né? Menos condicionado. E aí a gente tem uma técnica, né, que eu indico muito, que é o Theta Healing, como uma técnica muito especial nesse trabalho com as crenças, né, de dissolver. Então, muitas das meditações que eu trago vão trazendo esse trabalho durante a jornada. Tem um outro trabalho que recentemente que eu experimentei, que eu achei maravilhoso, que é mesa cristalina de Metatron, ou Metatron, não sei exatamente. E eu tive uma experiência com ela, foi o Felipe Freza que fez esse trabalho comigo. Ele vai estar também como um dos nossos parceiros na jornada, ele vai estar fazendo a astrologia da semana. Mas esse trabalho específico com ele foi um trabalho que me surpreendeu muito também, porque foi um trabalho que foi mexer lá nesses registros, sabe? E que trabalha registros em todo o seu processo dessa vida, de outras vidas, de uma forma muito eficaz. Eu gosto de ferramentas que são bem eficazes, né? E é uma liberação tão incrível, sabe? Saí do trabalho sentindo que eu tinha dado um salto, assim, que daqui pra frente era outra coisa. Então a gente vai ter também a mesa radiônica, que também vai estar na jornada, né? Tô falando algumas coisas que estão na jornada para já aproveitar. Na jornada também vai ter a mesa radiônica com a Cláudia, que também é uma mesa que faz muitas limpezas em relação a tudo isso. Então hoje é o momento da gente usar e abusar dessas ferramentas, né? Como melhor eu posso receber apoio? Hoje o mago traz a frequência da receptividade. Sair dessa consciência de eu preciso fazer tudo sozinho, tem que ser difícil. Não, pode ser mais simples, você pode receber muito apoio, pode ser mais rápido do que você imagina também, pode ser menos sofrido, não precisa necessariamente ser dramático para valer a pena. Às vezes a gente tem muitas crenças de que depois que foi aquele drama, agora sim, né? Ah, não. Tem curas que podem acontecer de uma maneira muito simples, muito espontânea. Curas físicas, emocionais, né? Do campo mental, do pensamento. Então, que a gente se permita também ir retornando para esse campo da simplicidade, do que é essencial. Será que eu preciso fazer toda essa trajetória para conseguir fazer esse trabalho? Ou será que basta aqui, né, eu ir plantar um pouquinho, conectar com a terra, abrir um buraco, plantar uma semente, acompanhar uma semente desde o plantio até ela ir crescendo? Como isso será que pode transformar a minha forma de ver o mundo, de sentir o mundo? Será que a gente tem tempo para plantar uma planta? Será que tem muita coisa para a gente fazer nessa vida que a gente não pode? E aí é o momento da gente poder olhar mesmo para o que é essencial na nossa vida. Será que todo o trabalho que eu tenho é realmente essencial? Ou será que eu também estou com várias crenças de que eu tenho que fazer isso porque senão não vai dar certo aquilo? E aí o dinheiro, e aí não sei o quê, e aí aquela pessoa não vai mais me amar, e aí, sei lá, né? Quantas questões vêm. Será que as coisas que eu faço no meu dia, né? Observa um dia seus, tira um dia para se observar. Eu falo que nesse caminho de retorno ao lar, o eu observador é um grande aliado, né?
Convoca o observador hoje e fala assim, ó, observa aí como é meu dia e de vez em quando vai tomando nota de algumas coisas aí, no fim do dia a gente conversa um pouquinho. E aí vai fluir no seu dia, mas fica ali se observando e aí vai percebendo o excesso de pensamentos, se tudo aquilo que você faz é realmente essencial, o que você fala, né, nas suas relações, sabe? Quando você fala assim, não precisava ter falado aquilo, podia ter ficado em silêncio, aquilo não era realmente essencial. Não precisava ter, né, lavado a louça naquele momento daquela forma, né? Eu podia, sim, ter me permitido ficar mais uns 5 minutos, respirando depois do almoço, tomando um solzinho ali na janela, no quintal, e que depois eu ia fazer aquilo, né? Pra gente ir realmente olhando, né, com uma lupa na nossa vida, no nosso cotidiano, aonde é que a gente está se sobrecarregando, que a gente está se escapando de si mesmo, que a gente está distorcendo a nossa essência, que a gente está colocando esforço aonde não é necessário colocar, aonde a gente está escolhendo ficar sozinho, aonde a gente está escolhendo o caminho mais difícil, porque a gente está fazendo isso inconscientemente, uns mais, outros menos. E só a gente é responsável pela nossa vida e só a gente pode fazer as mudanças para a nossa própria vida. Então, esse convite, ele é um convite que começa, né, num lugar onde eu vou fazer um bem aqui, pessoal para mim, mas na verdade, quando eu faço um bem pessoal, todas as minhas relações ganham. Se eu tô bem, qualquer pessoa que se relaciona comigo ganha. Se eu tô vibrando alegria, se eu tô vibrando tranquilidade, paz, por exemplo, uma pessoa que está em desespero chega aqui, ai, que bom que eu cheguei aqui na sua casa. Uau, né? Você nem imagina como estava a minha vida antes de chegar aqui. E essa é uma forma de colaboração. A gente ser essas virtudes, a gente reconectar com essa essência e poder compartilhar isso com o outro, né? Com o mundo. E aí isso vai exigir desapegos. Desapego e ousadias, né? Para ir para onde a gente não conhece muitas vezes, ou para aquilo que talvez ninguém nunca nem experimentou que você conhece, né? Um caminho novo de trabalho que de repente você fala, nossa, não conheço ninguém que fez esse trabalho, né? Mas quem disse que você não está aqui de repente justamente para abrir esse caminho? E se você não abre, né? Qual é a colaboração que você está realmente fazendo nesse movimento? Né? Às vezes é apoiar um projeto que já está acontecendo, às vezes é iniciar alguma coisa. E aí é ir se desapegando, né? Desapegando das seguranças, desapegando do que é conhecido, para escutar mais. O que que a essência está pedindo? A essência do meu coração, a essência da minha alma. E quando já é muito difícil de desapegar, descobre uma maneira, né? Como pode ser mais fácil, então? Ah, eu vou pedir ajuda para minha amiga aqui, me ajudar a selecionar todos esses livros aqui que eu preciso entregar ele para algum lugar onde as pessoas vão usar esse livro, né? Ah, eu vou precisar fazer uma técnica de trabalho para poder desapegar dessa dor que eu não consigo perdoar, que tem a ver com aquela pessoa, então eu quero ajuda de alguém, né? A receptividade de novo, né? Reconhecer que a gente está junto, que pedir ajuda para alguém é essencial e é lindo, porque você convida a pessoa a ser colaborativa, ou seja, você está convidando o outro a voltar para a essência de colaboração, e você sabe que essa colaboração do outro vai fazer com que você esteja em maior colaboração com a vida. Então a gente volta a lembrar como que era mesmo essa dança que a gente fazia, como era nesses primórdios, né, da essência de onde a gente nasceu. Então, se a gente olha o bebezinho, né? Sendo ali o óvulo, o espermatozoide na barriga, aí vira um coração. Olha toda a colaboração do corpo da mãe, veio a semente do pai, a semente da mãe, aí o coração, todos os órgãos, as células se ampliando, tudo colaborando para que a gente estivesse aqui. Nós somos essa colaboração com a gente mesmo, com a vida é colaboração com a gente. E tá na hora da gente reassumir essa essência, né? E essa essência do amor incondicional, que às vezes a gente tá tão distante que parece, né, como ele falou, que as pessoas debochavam dele quando ele falava de amor, né? Às vezes a gente tá tão distante isso da nossa experiência que parece né, uma poesia,
algo místico, algo hippie. E quando na verdade é a força da vida, né? Quando você vê uma árvore frondosa, cheia de frutas, você vê amor. Isso é pura expressão de amor. Ela não tá fazendo isso para ganhar nada em troca. É incondicional, ela não quer ser amada. Ah, eu vou dar frutas porque quem sabe eles vão me amar mais por isso. Não, eu dou porque a minha natureza transborda. Eu sou tanto amor que o meu amor se multiplica, se transborda. E cada manga é uma semente que tem uma árvore. Cada. É impressionante, né? É a abundância. E aí é onde eu faço essa relação da abundância com a essência, né? Porque a essência da vida é essa plena abundância, né? Olha as águas do nosso planeta, né? Você vai numa nascente. Eu, quando criança, ia na nascente e eu ficava sempre curiosa para falar, mas da onde está vindo a água? Eu falava, não é possível, da onde vem? Não vai parar? Não vai acabar? Não vai ter uma hora que é pronta? A nascente agora acabou e agora. Não, não, mas não acaba nunca? É infinito? Como assim? E eu lembro que eu ficava olhando muito tempo achando que, não, ela vai acabar. Vai acabar assim, eu vou ficar aqui olhando. É que eles não têm tempo de ficar aqui olhando, aí eles acham que não acaba. Eu vou ficar aqui mais tempo. E aí essa teimosia só me levava a realmente falar, gente, não acaba mesmo, né? Então, quando a gente vai reconhecendo a natureza, a gente reconhece essa abundância e a gente lembra que a gente é natureza, a gente é abundância. Então, tem que buscar abundância em lugar nenhum. Vai fazer a jornada abundância do ser, não é para buscar a abundância, é só para reencontrar aquilo que já é, aquilo que já tá, né? É só uma oportunidade de, junto com um coletivo, poder ir lembrando, experimentando tudo isso, né? E depois para além da jornada, né? Porque não é para ficar naqueles 28 dias, ai que lindo, vivi toda uma relação de abundância e agora volto para minha vida. Vamos lá, tem um monte de coisa para fazer. Não, né? Agora é o momento da gente ser mais radical nas nossas mudanças mesmo. Ter essa coragem de ser mais radical, que é a raiz, né? Radical no sentido de raiz mesmo, de voltar lá para a raiz da nossa essência. E aí eu queria trazer algumas dicas de coisas que vocês podem assistir e ler. Um livro que eu indico chama Viver no Coração, que agora eu não tenho o nome dele aqui, mas depois eu vou deixar lá na segunda aula, a gente coloca lá na legenda para vocês, nessa aula mesmo, né? Quando ela estiver no YouTube, a gente coloca na legenda essas dicas. Mas é um livro que eu indico muito, que é um pesquisador também, que ele vai, né, nas pesquisas dele, se dando conta de que o coração é a coisa mais poderosa que a gente tem, mais inteligente, e aí ele vai fazendo exercícios de como a gente pode voltar a viver nesse espaço do coração. E aí são exercícios incríveis, e ele vai contando as experiências dele, quanto mais ele foi fazendo esses exercícios, né? De tudo isso né, se manifestou a partir da experiência dele de voltar para o coração, o quanto isso mudou realidades e o quanto a força de viver no coração, ele diz, né, é capaz de modificar o mundo. Então ali tem um segredo muito grande para a gente reconectar, porque a gente ficou muito tempo aqui, né? Achando que a gente ia mudar o mundo através das ideias, né? Também, né? Olha lá, alguém colocou já ali, ó, o nome e o autor. E aí agora a gente vai voltando cada vez mais, né, a reconhecer o espaço de inteligência e potência que o coração pode ter. Então esse é um livro que eu indico para ler, para praticar, é um livro bem fininho, que vai trazer bastante prática. Ele conta a experiência dele, mas ele traz essas meditações, coisas práticas, que eu sinto que se uma boa parcela da humanidade começar só a praticar aquilo, em poucos anos a gente dá um salto tão simples de retorno para casa, todo mundo junto, mesmo quem não praticou, que eu me alegraria muito se vocês fizessem parte dessa história junto comigo, da gente poder ir retornando para esse coração. Uma outra coisa que eu indico, um outro livro, é Os Quatro Compromissos Toltecas, porque eles também trazem com simplicidade 4 princípios, né? 4 compromissos que, se você se dedicar a praticar eles, você também se torna uma colaboração para todo esse processo num nível muito alto. Então, são 4 compromissos, né? Ele traz o primeiro compromisso. Vou falar bem rapidamente os 4, né? E depois, quem tiver mais curiosidade, vai ler. E talvez alguns de vocês já até pratiquem e já saibam mais dele. O primeiro compromisso é: seja impecável
com as palavras. E aí a gente precisa fazer uma limpeza grande, né, para reconhecer o quanto a gente gasta essas palavras ou usa essas palavras de forma muito equivocada, né? A palavra tem muito poder. Então seja impecável com as palavras. Depois não leve nada pro pessoal. Nada. Esse exercício é maravilhoso, gente. As nossas relações ficam bem mais leves quando as pessoas que estão na relação estão comprometidas com a prática desse compromisso. Se eu não levo nada pro pessoal, nossa, gente, são quilos de pesos e distorções e emoções bagunçadas que só se dissipam. E a gente vai permitindo realmente que cada um vá tomando conta e responsabilidade de si e que a gente vá caminhando de uma forma bem mais harmônica. Olha lá, a Prisca já colocou ali também para quem quiser ver. O terceiro compromisso é não faça suposições. Outra artimanha que a gente tem mania, né? Fazer suposições, aí acredita na suposição, daí já nem escutou mais o outro, daí já tá vivendo toda uma história, uma viagem da cabeça e saiu, se desconectou do que realmente está aqui agora, né? Perdeu a oportunidade, olhou através de uma lente condicionada, né? Que são as suposições. Então, não faça suposições. E o último, sempre dê o seu melhor. Reconhecendo que o nosso melhor a cada minuto é ainda melhor, porque a gente está em expansão e evolução. Então, eu dei o meu melhor hoje, agora eu vou tentar fazer igual. Não, igual não, porque daí já não é mais o seu melhor. Então, é sempre reconhecer que existe como eu posso ainda assim dar o meu melhor em cada situação que acontece. Seja ela situações que são repetidas na vida da gente, seja ela situações que são completamente novas, como é que a gente pode estar vigilante, disponível para estar cada vez dando o nosso melhor em cada situação, né? Isso não tem nada a ver com exigência. Dar o meu melhor como se eu tivesse que me exigir, me sacrificar, não é isso. Mas é um estado de disponibilidade, de ser colaboração real dentro do nosso melhor em cada situação, a cada momento, a cada passo da vida, né? A criança vai dar o melhor dela naquele momento, né? Depois na adolescência é outro melhor, né? Cada momento da vida a gente pode dar o nosso melhor. Um filme que eu indico é A Revolução Altruísta. Não sei quem aqui já viu também, mas é bem interessante. Resumindo, e tem tudo a ver com o vídeo que a gente viu hoje do Antônio Nobre, que ele resolve fazer uma pesquisa para provar que o ser humano tem a natureza egoísta. Só que conforme ele começou a pesquisar, ele se deu conta que era tudo o contrário. E que, na verdade, a natureza humana é altruísta. E aí nasce esse filme, esse documentário que chama Revolução Altruísta. Então ele vai colocando lá, né, só para dar um pouquinho de gostinho para vocês, ele traz crianças, ele começa a pesquisar com bebês e com crianças bem pequenas, né, que ainda não estão ainda condicionadas dentro de uma cultura. E ele faz situações simples, assim, por exemplo, ele está sentado numa mesa escrevendo e o bebê está brincando ali. Aí ele solta a caneta no chão, a caneta cai. E aí ele faz de um jeito, né, como se ele não alcançasse para pegar a caneta por causa da mesa. E aí o bebê vinha andando de lá, parava de brincar, vinha andando, pegava a caneta e entregava para ele. E aí ele começou a pesquisar com muitas crianças, e aí ele tirou uma margem de que 8 a cada 10 bebês se comportavam dessa maneira. Quando alguém precisava de ajuda, ele interrompia qualquer coisa que estava fazendo naquele momento para oferecer aquela ajuda, né? E aí ele começa também a perceber, depois de um tempo, ele começa a fazer uma pesquisa de, quando as crianças começavam a crescer um pouquinho mais, de, como é que chama? Recompensar algumas delas e outras não, para ver o que que isso modificava. E aí, a longo prazo, ele começou a perceber que as crianças que eram recompensadas paravam de fazer. E elas só faziam se antes de fazer elas soubessem que elas vão ser recompensadas. E aquelas que não eram recompensadas continuavam só sendo. Não tinha mais, né? Não tinha necessidade dessa relação de barganha. Então ele também vai colocando isso, né? Como a nossa necessidade também de recompensar pode, na verdade, atrofiar a nossa capacidade de colaborar também, né? Porque agradecer é uma coisa.
recompensar, né? Dar uma condição como o cachorro, né? Que você vai treinando, aí você dá um negocinho para comer e ele faz de novo aquilo que você está fazendo. É algo que a gente foi criando socialmente também para manipular, né? Também para como é que eu quero que as coisas sejam. Enfim, é bem interessante o documentário, vale a pena ver, super indico. O que mais que eu anotei aqui? É isso. Aí acho que para fechar um pouquinho, e aí eu posso abrir um pouquinho para se alguém quiser trazer alguma pergunta, alguma coisa. Eu queria trazer o quanto os sonhos e a essência, eles têm algo que vem ali do mesmo néctar, e que quando a gente vai se permitindo e sonhando novamente, a gente também está fazendo esse caminho de volta para casa. Seja sonhar à noite mesmo, sonhar de sonhar, dormindo, ou sonhar também acordado, né? Sonhar sonhos, projetos, mundos diferentes, né? Relações diferentes, né? Formas de lidar com a vida, né? Formas que a gente pode ir criando nesses sonhos que a gente também está acordado. A gente reconhecer os sonhos da noite como algo essencial. A gente dorme bastante tempo, né? Se a gente observar, boa parte da nossa vida a gente está dormindo. E é um período longo, né? Que a gente apaga ali, onde muita vida acontece naquele momento. Não é só um apagão. O corpo físico se entrega, continua trabalhando, né? O coração não dorme. O fígado, ai, que bom, vou dormir aqui umas 8 horas, daqui a pouco eu volto. Não, o corpo continua trabalhando numa atividade muito mais desacelerada, onde dá espaço para que outros trabalhos comecem a acontecer. E esses trabalhos que acontecem à noite são trabalhos muito conectados à nossa alma. Tem um livro que agora eu não vou lembrar o nome, mas que é maravilhoso também, mas acho que ele não tem tradução em português, mas eu não lembro exatamente o nome, mas que é um estudo de um cientista, não sei se ele é norte-americano ou australiano, mas que ele traz, acho que é australiano, porque tem bem a ver com os aborígenes de lá, que tem essa força muito forte da relação com o sonho, né? E ele traz, se você não está sonhando à noite, é porque você está desconectado da tua alma. E o primeiro ponto para voltar a se conectar é voltar a sonhar. Então já deixo aqui também esse convite, né? Para quem não sonha ou para quem em algum momento deixou de sonhar, né? Olha para isso, qual foi o momento na minha vida em que eu deixei de sonhar? O que será que aconteceu ali que pode ter cortado essa minha conexão com a alma direta, né? Será que foi um medo que aconteceu, uma situação? E aí, olha para isso, mas também não se perde nisso, né? Volta para agora e fala assim, tá, então a partir de agora eu quero restabelecer essa conexão. E aí, antes de dormir, né? Faz uns rituais que você sente que são apropriados para você, né? Tomar um banho, acender uma vela, tomar uma água, fazer as suas orações. E aí, nesse momento, comanda, né? Pede para sonhar. Fala, eu estou aberto agora para reconectar com a minha alma e para voltar a sonhar. E todos os dias, vai lá. Às vezes você vai falar, nossa, eu sinto que eu sonhei, mas eu não lembro o que foi. Depois você pode comandar, eu quero sonhar e quero lembrar dos meus sonhos. E aí deixa o caderninho ali do lado, ou deixa, né, alguma coisa, um gravadorzinho para você poder gravar os seus sonhos. E começa a restabelecer a conexão com a sua alma. Você com a sua alma, diretamente. E aí é um ponto, né? Eu faço isso há muitos anos. É um ponto que eu acordo e eu sei o que eu preciso fazer naquele dia, o que vai acontecer. Às vezes eu sei mesmo que eu vou receber uma ligação naquele dia e que aquela ligação vai abrir um caminho Y e que é para eu realmente ir por esse caminho, ou que eu vou ter um grande desafio hoje, então que é bom eu acordar e já fazer um trabalho aqui de centramento, porque vou passar por uma situação que vai me desafiar um pouco além do que eu estava esperando. Essa conexão com a alma vai trazendo para você um lugar de muito mais tranquilidade perante a vida, porque a sua alma ela alcança ver, né, antes, o que veio antes, o que vem depois, o que está aqui em outras dimensões, o que está para além do espaço físico. Então é como se você tivesse a oportunidade de ter uma super visão, uma super percepção da vida, e isso está em você, né? E aí você pode voltar a conectar com isso. Então esse fica um grande convite também para mim, que eu faço para vocês, né? Para mim e para vocês. E isso, e que essa caminhada de retorno ao lar, né? Essa caminhada de volta ao coração, à essência, ao amor, à colaboração, ela possa ser
o nosso prazer, né? Nesse momento da vida que a gente está vivendo, que a gente possa encontrar esse prazer de voltar para casa e pode reconhecer quantos de nós está voltando, né? Numa caravana, a caravana do amor do Rumi, né? O Rumi falava assim: onde estejam as caravanas do amor, lá estarei eu. Então, que a gente possa ser essas caravanas, né, do amor, retornando cada vez mais para essa essência que somos. E quando passa a caravana, assim, né, que a gente possa estar tão em estado de celebração que todo mundo que esteja ali fale: "Ei, eu quero ir ali com eles também. Não sei muito bem o que está acontecendo, mas acho que eu vou." E que aos poucos, né, cada pessoa vá sendo tocada, né, no seu tempo, né, no seu momento de despertar e que naturalmente a gente vá regenerando essa terra a partir das nossas essências. Então, agradeço muito a presença mais uma vez de vocês. Amanhã a gente tem a nossa terceira aula dessa série. Então, teve a primeira sincronicidade. Quem quiser ver de novo, ou quem ainda não viu, essa de essência hoje também vai estar lá no YouTube. E amanhã, realização. E a de amanhã a gente está com um sorteio lá no nosso Instagram, né? O flyer da aula de amanhã. Se vocês comentarem 2 pessoas lá, vocês concorrem a uma vaga na jornada. Se alguém já comprou a jornada e ganhar a vaga, pode repassar para uma outra pessoa. Então, né? Não precisa se condicionar a isso. Se já quer fazer, já tá ali. É, e aí amanhã a gente vai falar mais dos bônus, porque dessa vez a gente tá com parceiros muito incríveis, assim, tá? Realmente algo que eu falei, uau, a gente co-criou uma abundância muito maior do que tudo que eu já tinha imaginado. Toda vez, né, que a gente faz a jornada, a gente já tem uma abundância de parceiros, mas dessa vez um nível ainda maior, né? E tudo isso, assim, do nosso coração mesmo, né? Os parceiros também vêm, assim, numa amizade, numa parceria, numa colaboração, e todos os parceiros estão sintonizados com essa nossa frequência, que é a vontade que a gente tem de ser colaboração para o mundo e de que cada pessoa possa ocupar o seu lugar, resgatando a sua essência, né? Entrando em sincronicidade com a vida, realizando, né, a sua força e que essa abundância que a gente é, esse amor que a gente é, possa se expandir. E essa é a nossa verdadeira intenção e vontade, e por isso tanto trabalho, e é isso, somos células trabalhadoras que vamos nessa direção com muito prazer, com muito amor. E celebro muito ter vocês aqui. Tem várias pessoas que eu vi aqui que já fizeram a jornada 1, 2, 3, 4 vezes até. E vai ser um prazer a gente poder caminhar junto e abrir esse ano de semente elétrica, né? Que ano lindo! Semente elétrica é o ano do serviço e o ano do plantio. Então, depois de tudo que a gente viveu, né, esses anos todos com a pandemia, com tudo isso, a gente poder viver um ano para a gente plantar, para a gente servir a essa terra e bem mais acordados, né? Com muito mais suporte para a gente poder atravessar isso. Nossa, que presente para nós, que presente para a terra, que presente para tudo que virá a partir disso, né? Todas as gerações e para a gente que vai continuar vivendo aqui, né? A gente continua aqui ainda, caminhando nessa terra. Então, é isso, agradeço e compartilhem essas aulas que elas estão lá no YouTube, convidem as pessoas para vir amanhã. Vamos fazer essa força mesmo de ativar essas nossas redes, né? A partir do que toca a gente vai lá e pode tocar um pouquinho o outro também, espalhar essa semente. Então, gratidão. E aí, se a Prisca quiser até fechar a gravação.